Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Em nosso canal nós sempre respondemos perguntas bíblicas, perguntas teológicas e tratamos de assuntos que envolvem a religião de alguma maneira, a palavra de Deus, a Bíblia. Hoje nós vamos responder uma pergunta muito interessante do Fábio. Fábio, ele quer saber sobre uma tradução bíblica, tradução Novo Mundo. Será que existe algum problema nesta tradução? Ele mandou o vídeo para mim, eu vou colocar aqui. Você também pode fazer a mesma coisa, é só enviar para o meu Instagram que está aparecendo aí, eu vou colocar você aqui para participar junto comigo. Então, fica com a gente até o final desse vídeo, já compartilha com os seus amigos, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todos. Maranata, meu nome é Fábio, sou da Igreja Adventista do Calabetão, Salvador, Bahia. Pastor, eu gostaria muito que o senhor me ajudasse com uma questão em relação à Bíblia Novo Mundo. Essa Bíblia que tem algumas diferenças em relação às Bíblias tradicionais, as outras editoras, né? E eu gostaria que o senhor pontuasse quais são essas diferenças que ela tem. E por ela ser utilizada por uma denominação, eu gostaria também de entender o credo deles, né? Quais são as principais crenças. Esse intuito desse vídeo não é delinear a imagem dos irmãos, mas porém passando as minhas dúvidas e também pontualmente num debate, numa discussão, a gente possa ter o que falar, viu? Fala sério, pastor. E lembrando, hein? Estamos em campanha e parabéns pelos seus 100K. Vamos profetizar para chegar no 1 milhão. Deus abençoe. Muito obrigado, Fábio, por sua pergunta. Essa é uma pergunta muito interessante, diz respeito às traduções. E qual é o problema da tradução Novo Mundo? Bom, eu tenho aqui um computador porque eu anotei, tem alguns pontos aqui que precisam ser considerados em relação à tradução Novo Mundo da Igreja Testemunhas de Jeová, tá? E eu diria para você, Fábio, que talvez as maiores dificuldades que nós encontramos no texto das Testemunhas de Jeová, da sua tradução, né, na Bíblia Novo Mundo, dizem respeito à divindade de Cristo. Algumas alterações assim bem drásticas foram feitas em passagens que mostram que Jesus é Deus. Então, por exemplo, João capítulo 8, verso 58, e João capítulo 8, verso 58 nos diz o seguinte: E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E aí você vai para a tradução Novo Mundo, e aí ele diz assim: digo-lhes com certeza, antes de Abraão vir à existência, eu já existia. Mas o texto não está dizendo isso. Você vai no grego, o texto não diz eu já existia, o texto diz eu sou. E por que essa mudança? É óbvio, porque essa é a mesma expressão utilizada lá no Sinai. Quando Moisés pergunta assim para Deus: se o povo me perguntar quem está enviando, qual é o teu nome para que eu diga ao povo? E aí Deus diz: assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Então, quando Jesus usa essa expressão, olha o que acontece na sequência. Os próprios fariseus, verso 59, entenderam o que ele estava querendo dizer. Quando Jesus disse ego eimi, eu sou, no hebraico essa expressão ela precisa de um complemento. Ego eimi naturalmente é em grego, mas essa expressão, se não me falha a memória, em hebraico anihayá, essa expressão ela exige um complemento. Eu sou o quê? Eu sou um pastor. Eu sou o quê? Eu sou um porteiro. Eu sou o quê? Eu sou zelador. Eu sou médico. Eu sou... enfim, eu sou alguma coisa. Eu não posso simplesmente dizer quem é você? Eu sou o eu sou. Se você diz isso para um judeu, que você é o eu sou, você está automaticamente dizendo que você é Deus, que você é o Todo-Poderoso. E a prova disso está no verso 59. E os judeus entenderam o que Jesus quis dizer. Quando Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou, e ele usa a mesma expressão utilizada lá na sarça, aí verso 59, então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. E a gente vai perceber em outra ocasião, os próprios judeus, quando tentam, eles ficam chateados e querem matar Jesus, e um dos argumentos que eles usam é, porque você sendo homem, porque tu, sendo homem, fazes-te Deus a ti mesmo. Então, essa é uma prova de que os
os judeus e que queriam matar Jesus por conta disso. Ora, Jesus dissesse assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Então vamos pegar em pedras para atirar nele? Como assim? Por que vai pegar em pedras para atirar só porque ele disse que ele era? Não é só isso. E aí a tradução Novo Mundo muda esse sentido para justamente fazer com que Jesus não seja o eu sou, não é? Que é dito ali em João. A tradução correta, portanto, é eu sou, e mostra que Jesus estava dizendo que ele era realmente o Deus Todo-Poderoso que aparece a Moisés. Tá? Essa é uma passagem muito significativa no Novo Testamento que foi alterado. Um outro exemplo é Colossenses capítulo 1, versos 15 a 17, que mostra Jesus em toda a autoridade. Vamos ler Colossenses capítulo 1, versos 15 a 17. Colossenses capítulo 1, versos 15 a 17, e diz assim. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é antes de todas as coisas. Agora vamos ver aqui. O texto diz que Jesus criou todas as coisas e que ele é antes de todas as coisas, mas a tradução Novo Mundo diz que ele criou todas as outras coisas e é antes de todas as outras coisas. O texto original não diz isso. Essa é uma interpretação e não uma tradução. O texto não diz que ele criou todas as outras coisas, como que ele também tendo sido criado. Percebe? Não, na verdade, não é uma tradução. É uma interpretação equivocada do texto. Na verdade, entre o versículo 15 e 20, todas as vezes que aparece a palavra outras na tradução Novo Mundo, não está no original, não está no original da Bíblia. Não é? No grego não aparece. Então, repetindo aqui para você, o texto diz que Jesus criou todas as coisas, ele é antes de todas as coisas. Mas na tradução Novo Mundo diz que ele criou todas as outras coisas. Isso aí não está condizente com o texto, né? É uma adulteração. A tradução Novo Mundo também trata Jesus como um Deus, que é Deus minúsculo, né? Coloca um artigo ali indefinido. Eu já tenho um vídeo que eu explico bem essa questão. Eu vou ver se eu deixo no link da descrição aí, este vídeo. E nesse vídeo eu falo sobre a questão dessa tradução e como ela é tendenciosa. João capítulo 1 e o versículo 1 é uma passagem muitíssimo conhecida, uma passagem bonita, que fala sobre a divindade de Cristo e diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E na tradução Novo Mundo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus, com D minúsculo. Essa tradução traz, no mínimo, vários problemas teológicos. Por quê? Porque se você tem um Deus, então significa que tem um outro. E isso aí é politeísmo, mas nós não acreditamos em politeísmo. Ué, mas vocês não dizem que Jesus é Deus e o Pai é Deus? Sim. Só que como não existe, para nós que somos cristãos, diferença nas pessoas, no sentido de em poder, em autoridade, não existe um mais poderoso do que o outro, logo nós não temos 2, 3 divindades, nós temos uma divindade, uma única divindade em 3 pessoas, é assim que nós acreditamos. Um politeísmo, o panteísmo, acredita, por exemplo, que Zeus e Poseidon, e um é mais forte do que o outro, um tem mais poder do que o outro, por isso você tem várias divindades diferentes nessas culturas pagãs. Agora, no cristianismo não, nós acreditamos em uma única divindade que se manifesta em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós temos um erro teológico aqui tremendo, porque quando você coloca o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus, então eu tenho o Deus, e tenho um Deus, que é mais ou menos assim, é menor. Mas isso aí não importa se é pequeno ou se é grande, você tem pelo menos dois deuses aqui. Na mentalidade das testemunhas de Jeová, nós teríamos então 2 deuses aqui. De acordo com essa tradução, nós teríamos 2 deuses aqui. Não é?
Agora, se eu acredito que Jesus ele é Deus, ou seja, ele é um ser divino, ele pertence à divindade, então nós temos um único Deus. Este Deus ele é manifesto em 3 pessoas. Então nós não dividimos e colocamos Deus 1, Deus 2 e Deus 3. Isso não existe. Nós temos um Deus. Cadê? Está ali, os 3. Ali está a nossa divindade. Os 3 é aquilo que nós conhecemos como Deus. Jesus é Deus, ponto. Jesus não é um Deus, não é um a mais, não é um entre os vários deuses, ele é mais um. Não é assim que nós acreditamos. Não é? Como é que nós podemos entender este verso? Por que é que se coloca este artigo indefinido aqui? Eu quero ler o texto grego com vocês neste momento. Acompanhe a leitura aí comigo. Como vocês podem ver, o texto grego diz da seguinte forma: en arché, en hologos, kai hologos, en prostonteon, kai theos, en hologos. O problema todo deste verso está na parte final, nesta partículazinha aí que nós lemos por último, que é traduzida e o verbo era Deus. Existe uma regra dentro da língua grega que foi estabelecida em 1933 por um indivíduo chamado Ernest Cowell. E esta regra é muito interessante. Esta regra vai trabalhar o predicativo nominativo anartro e pré-verbal. Eita, pastor, que é isso que o senhor acabou de dizer aí? Que bicho é esse? Calma. Eu vou tentar fazer com que um assunto extremamente técnico se torne simples para que você possa entender. Então vamos lá. E o que diz então a regra de Cowell? A regra de Cowell ela diz assim: um predicado nominativo definido, ele tem um artigo quando ele segue o verbo, mas ele não tem artigo quando precede o verbo. Pastor, eu ainda não entendi. Vamos então clarificar um pouco mais as coisas para você entender o verso 1 do capítulo 1 de João. Quando nós falamos na língua portuguesa, João é homem. João é o sujeito. É verbo de ligação. Homem, predicativo do sujeito, aquele que qualifica o sujeito, ok? João, ele não é qualquer coisa, ele é homem. Então, homem está qualificando o sujeito que é João. E na língua portuguesa, nós temos uma ordem. Nós temos o sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. É assim que as coisas funcionam. Mas na língua grega, as coisas não funcionam assim. O predicativo do sujeito ele pode aparecer depois, mas ele pode vir antes também. Mas como assim? Porque na língua grega, o mais importante não é a ordem das palavras, mas a ênfase que se quer dar. E nesse texto, nós percebemos que a ordem ela está invertida. Veja novamente o texto grego na tela. O texto grego, na última parte, diz assim: kai theos en hologos. Essa expressão ho, esta partículazinha ho, é o artigo. Portanto, se é o artigo, nós entendemos que logos aí é o sujeito. Sabemos que o logos, a palavra, é o sujeito desta oração. E aí nós temos 2 perguntas a serem feitas. Por que theos foi transferido para o início da frase e por que theos não tem o artigo? Theos é Deus. Por que a palavra theos veio para o início, já que o sujeito é logos? E por que a palavra theos não está acompanhada do artigo ho theos, por exemplo? Esta posição enfática ressalta uma coisa muito importante, que o que Deus é, a palavra também é. Ou seja, a ordem das palavras nos indica que os atributos de Jesus Cristo são os mesmos atributos de Deus, o Pai. Mas a ausência do artigo é para demonstrar que Jesus não é o Pai, não é Deus o Pai. Então, no versículo, João diz assim: no princípio era o verbo, era Jesus, não é? O verbo estava com Deus, theos, e o verbo era Deus. Espera aí, o verbo era esse aqui? Se tivesse um artigo aqui, aí nós entenderíamos que Jesus era o próprio Pai. Só que isso é sabelianismo, isso é monarquianismo modalístico. Nós não podemos acreditar que Jesus é o mesmo Pai. E João queria exatamente fazer essa diferenciação. Ele queria dizer que Jesus é Deus, mas que ele não é o Deus Pai do início do verso, da metade do verso. Eu quero ler com vocês o que disse Martinho Lutero. Quando Martinho Lutero ele estudou João 1 e o verso 1,
muito antes de Cowell, olha o que ele nos disse. A falta de um artigo vai contra o sabelianismo. A ordem das palavras vai contra o arianismo. Percebem? Martinho Lutero já tinha notado algo muito especial aqui. Ele já tinha conhecimento de dois aspectos. Primeiro, é que a ausência do artigo na palavra theos ajudaria a combater o sabelianismo. João ele não queria dizer que Jesus era o Pai. Percebe? E, ao mesmo tempo, a ordem que as palavras foram colocadas no versículo 1, tendo o predicativo numa ordem não natural, vai pregar contra o arianismo. Por quê? Porque se a frase fosse escrita desta forma, olha aí, kai ho logos en ho theos, veja, colocou o artigo ho theos, então João estaria defendendo o sabelianismo. Por quê? Porque a tradução seria exatamente esta, e a palavra era o Deus. Como ele já tinha dito no início do verso, no princípio era o verbo estava com Deus, e ele definiu esse Deus. E agora no final ele diz, e o verbo era Deus. Se ele coloca o artigo, ele estaria dizendo exatamente o quê? Que o verbo era esse Deus. Isso é sabelianismo. A outra expressão, kai ho logos en theos, ao invés de kai theos en ho logos, a tradução seria exatamente, e a palavra era um Deus. O arianismo prevaleceria, porque eu estaria dizendo que Jesus não é Deus Todo-Poderoso. Mas Deus deu tanta sabedoria a João na hora de escrever esse texto, que ele não escreveu nem pendendo para o sabelianismo e nem pendendo para o arianismo. Ele escreveu exatamente desta forma, kai theos en ho logos, e a palavra era Deus. Ou seja, não é Deus o Pai, mas a palavra é Deus. Em toda a sua plenitude, os atributos de theos, na metade do verso, no princípio era o verbo estava com Deus. Esta palavra theos, Deus, do meio do verso, são os mesmos atributos que a palavra, o logos, tem quando diz e a palavra era Deus. Alguns poderiam dizer assim, mas não tem problema dizer que Jesus é um Deus, porque na Bíblia nós temos essa expressão Deus sendo utilizado para outras pessoas, né? Por exemplo, lá no Salmo 82, e o verso 1 e também mais à frente, vai dizer assim, lá no verso 6, e disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Está vendo? A Bíblia aplicando a palavra Deus a seres humanos, não é? Moisés também é chamado de Deus. Ora, nós entendemos e sabemos que esses textos estão falando de pessoas, de seres que eram representantes de Deus aqui na Terra. Aí o antitrinitariano olha e diz, então, da mesma forma Jesus. Se outros seres podem ser também referenciados dessa forma, chamados de deuses e de Deus, enfim, então Jesus também pode. Ele não é o Deus Todo-Poderoso, ele é apenas um Deus, como a Bíblia chama outros de deuses. Meu querido, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora. Colocar Jesus no mesmo patamar das criaturas é desconhecer completamente a Bíblia. Vamos fazer um resumo rápido. Eu não vou me demorar muito nesse aspecto. Preste atenção. A qual ser humano nós podemos fazer a referência de que ele é Pai da eternidade? Que ser humano, por exemplo, podemos dizer que todas as coisas do universo foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez? A qual ser humano nós podemos dizer que ele é Deus forte, príncipe da paz? Qual ser humano tem os seus dias na eternidade? Como diz ali no livro de Miqueias, você inclusive pode acompanhar o meu vídeo onde eu falei sobre isso. Ali dias não significa, o texto não está falando de origem, do início, mas da sua procedência. Ele veio da eternidade. Que ser humano pode dizer estas palavras? A qual ser humano nós podemos inferir estes predicados? Que ser humano, porventura, poderia abrir a boca e dizer, eu dou a minha vida e eu torno a tomá-la? Que ser humano tem estes atributos de Deus, onipotência, onisciência e onipresença? Jesus Cristo é onipotente? É claro, ele criou o universo.
todas as coisas foram feitas por ele, visíveis e invisíveis. Então, por favor, não coloque Jesus Cristo no mesmo patamar das criaturas. Ele é criador. Dizer que as referências bíblicas a seres humanos como Deus, porque eles são representantes de Deus, e colocar Jesus no mesmo patamar das criaturas é não saber fazer exegese, não conhecer a Bíblia e falar em verdades para as pessoas. Portanto, meu querido, quando em João capítulo 1, verso 1 diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essa expressão Deus não pode ser comparada sob aspecto algum. A mesma expressão Deus que é utilizada no Antigo Testamento para seres humanos como representantes de Deus. Sabe por quê? Porque ser humano algum tem em si, habitando toda a plenitude da divindade. Em Jesus Cristo habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Que ser humano pode ter isso? Que ser humano tem toda a plenitude da divindade? O ser humano não tem esse atributo, ele é criado. Mas Jesus, ele tinha em si a plenitude da divindade. E sabe o que ele fez? A Bíblia diz, ele esvaziou-se. Ora, não tem como você esvaziar se você não estiver cheio. Que ser humano pode esvaziar-se da sua divindade? Profetas e pessoas no Antigo Testamento foram chamados de deuses, como representantes de Deus. Mas qual deles disse, olha, eu vou me esvaziar da minha divindade? Qual? Qual deles poderia dizer, eu e o Pai somos um? Qual deles poderia dizer, eu sou o Pai da eternidade? Qual deles poderia dizer, eu sou o Emanuel, o Deus conosco? Nenhum. Apenas Jesus Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo, ele é Deus. E João acertou. João não teve dúvidas. João, quando escreveu no capítulo 1 e no versículo 1, quando ele disse, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ele estava dizendo, ele era exatamente como o Pai, com todos os atributos do Pai, com a onisciência, com a onipotência, com a onipresença, com todos os atributos do Pai. Jesus também tinha, porque ele é Deus soberano sobre todas as coisas. Esses talvez sejam os principais erros que nós encontramos na tradução Novo Mundo. Ela é mais uma tradução interpretativa quando lhe convém, né? E eu poderia citar outros, por exemplo, quando você vai em Hebreus, né? Capítulo 1 do livro de Hebreus, e aí diz assim, capítulo 1 do livro de Hebreus, verso 6, e quando outra vez introduz o primogênito no mundo e diz, todos os anjos de Deus o adorem. Aí aqui aparece a palavra proskineo, adorar. Adore, caia de joelhos e adore. Aí na versão Novo Mundo você vai lá e está assim, que todos os anjos de Deus lhe prestem uma homenagem. Aí você pega essa mesma palavra utilizada, quando utilizada para Deus, diz que ajoelhou-se e adorou a Deus. Aí não, tá certo. Não, mas é porque aqui é Jeová, então pode adorar. Mas quando diz que proskineo para diante de Jesus, aí não pode, porque aqui os anjos de Deus vão se ajoelhar para prestar uma homenagem. A gente vai perceber que geralmente são trechos bem tendenciosos, são trechos assim que foram manipulados mesmo para sustentar uma visão particular da Escritura, uma visão particular da própria igreja e não uma tradução literal do texto. Então nós não podemos fazer assim, né? O texto está ali, você traduz o texto conforme ele está e não conforme eu acho que deveria ser, e não mudando, tirando palavras ou acrescentando palavras, como foi no caso de Colossenses, para dar um sentido diferente daquele pretendido pelo autor, porque não combina com o que eu já entendo, né? Em João capítulo 1 e o versículo 1, por exemplo, é impossível pelas regras gramaticais gregas você ter e o verbo era um Deus. Não existe isso, não existe. Pela regra grega é muito clara que a única possibilidade de tradução correta, coerente, é exatamente aquela, e o verbo era Deus. Ponto. É isso. Jesus Cristo é Deus, ponto final. Você pode gostar ou não gostar, não temos o que discutir com o texto. Grande abraço, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.